Alô? Boa noite. Só lembrando que essa palestra de terça-feira é uma novidade, nós estamos começando agora, então quem puder ajudar compartilhando esse evento com seus amigos, seus vizinhos, para que as pessoas comecem a saber da palestra e comecem a vir para nos prestigiar na terça-feira. É uma palestra diferente porque a gente não tinha costume de fazer palestra de terça-noite, nós temos só o trabalho na segunda-feira à noite de diálogo, mas nessa terça começamos então a fazer a palestra. Nós também convidamos a todos a participar dos nossos grupos de estudo, quem quiser se interessar pode nos procurar, nós vamos informar. E também no sábado nós temos a evangelização das crianças, de manhã os pequenos, de noite os maiores, quem tiver interessado pode nos procurar e nós vamos compartilhar com vocês as informações. Temos hoje a Daiane, estreando como palestrante, nos acolhendo com todo carinho. Boa noite a todos. Começo então agradecendo o convite, a confiança, né? E eu espero realmente que a gente tenha um momento de reflexão bem importante para nós seguirmos rumo à nossa caminhada, rumo à evolução espiritual. O assunto de hoje, ele vem nesse novo momento no mês de setembro, bem em conjunto com o assunto do mês, que seria o suicídio, né? O Setembro Amarelo. Nosso assunto de hoje é a mágoa, espinho no coração. E esse sentimento, caso ele faça morada dentro de nossos corações, perpetue, a gente não consiga trabalhar com ele dentro de nós, ele inclusive pode nos levar ao suicídio. Então, sim, é um assunto muito importante para a gente tratar na noite de hoje, para poder trabalhar e seguir em frente para que não possamos também, por exemplo, não cometer até o suicídio. Então, para a gente começar, eu procurei o significado dessa palavra no dicionário, e eu vou ler aqui para a gente rapidinho. Um sentimento de desgosto, amargura ou ressentimento provocado por uma decepção, ofensa ou indelicadeza, uma tristeza recolhida. Com o estudo da doutrina, as questões do Livro dos Espíritos, a gente faz um contexto para entender como esse sentimento está diretamente ligado com os ensinamentos da doutrina espírita. Aí eu fiz uma reflexão. A mágoa é um sentimento humano profundo, frequentemente surgido diante de experiências de decepção, injustiça ou dor emocional. No contexto do espiritismo, essa emoção é compreendida não apenas sob o prisma psicológico, mas também espiritual, sendo tema recorrente nas obras de Allan Kardec e nas orientações dos espíritos superiores. Compreender a mágoa à luz dos ensinamentos espíritas é fundamental para quem busca o autoconhecimento e a evolução espiritual. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente pode começar por algumas premissas, né? Primeiro, todos nós somos seres simples e ignorantes. Partimos de um mesmo ponto e temos sempre as mesmas oportunidades. Cada um a seu modo, cada um com o seu momento, cada um a seu tempo de evolução, mas todos nós temos as mesmas oportunidades. A mágoa, como sendo esse sentimento de ressentimento, de frustração, de decepção, se ela não for bem trabalhada, a gente acaba por ver em situações de depressão, e essas coisas, volto a repetir, podem nos levar a coisas muito piores, né? Então, assim, vamos trazer a mágoa para o nosso dia a dia, para a gente tentar entender como é que ela age. Um exemplo da vida. Um casal, né, tem uma família, tem filhos, tem objetivos em comum, enfim, uma vida junto. E aí, já um tempo de relação, e aí, no meio do caminho, há o adultério. Um trai, né?
Claro que é difícil eu chegar aqui e dizer para vocês que não há como ter uma reação, um sentimento de reação sobre essa ação, ainda mais se tratando de uma relação longínqua, enfim, a gente tem o reflexo do sentimento. Porém, vamos colocar para dentro do contexto espírita, por exemplo, tudo que a gente estuda na casa espírita. Eu fui a pessoa que fui traída. Eu vou sentir, vou ficar triste, porém, ao fim do dia, quando eu me deitar na minha cama, quando eu fizer a minha prece, como vai estar a minha consciência? Qual foi a minha ação durante toda aquela caminhada daquela relação, por exemplo? Eu tenho consciência da minha responsabilidade sobre aquela relação, da minha verdade sobre aquela relação? Eu tive ações que agrediram, de certa forma, o meu cônjuge? Não. Então, quando ele teve a ação do adultério, quem realmente saiu penalizado sobre aquilo? Quem que realmente vai sofrer uma consequência sobre aquela ação? Ele. Como que vai ser ele ao deitar na cama? Como vai ser a reflexão que ele vai fazer? Como vai estar a consciência dele? Ou seja, essas questões que envolvem o ser humano, que envolvem ações, que envolvem fala, muitas vezes não está falando sobre a gente que recebeu a ação, mas sim sobre o outro. A falta de capacidade de entendimento, até ignorância. Cada um tem um tempo de evolução, né? Então, eu posso já ter um entendimento melhor sobre isso, mas ele pode ser que não. E até nem saiba a gravidade da ação que ele fez, né? Então, essa consciência que a gente, com o passar do tempo e procurando melhorar, consegue ter e entender que o real, quem realmente vai ser penalizado é quem fez a ação, a gente começa a ter um pouco mais de consciência e entender esse processo e talvez não ficar com esses sentimentos ruins dentro do nosso coração. Também a gente pode entender outra coisa. Esse exemplo que eu usei foi um exemplo de ação. Mas a gente vive no ambiente de trabalho, por exemplo, né? E ambiente de trabalho tem muita coisa de vaidade, de ego, alguém quer uma promoção, e aí às vezes, dependendo do desejo daquela pessoa, ela pode transpor algumas barreiras em relação a respeito para com o outro e nem saber sobre isso. E aí, tudo que a gente for fazer ou falar, quando a gente tem um contexto familiar, um contexto no emprego, por exemplo, eu quero dizer algo, eu posso e eu devo. Tu pode dizer tudo o que tu quiser na vida, desde que tu saiba como falar. Porque muitas vezes a mágoa também surge de palavras mal ditas, ou mal compreendidas. Muitas vezes tu falou alguma coisa para alguém, achando inclusive que estava sendo legal, que estava querendo ajudar aquela pessoa, e ela não entendeu dessa forma. Isso não significa que tu queria ferir aquela pessoa, isso também não significa que isso pode significar, na verdade, que aquela pessoa não esteja acompanhando o teu pensamento, não esteja no mesmo momento que tu e não entenda daquela forma. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado também com as palavras, porque, volto a repetir, elas podem, e inclusive, se tu conseguir entender que é o momento, elas podem e devem ser ditas, porém, deve-se usar as palavras corretas. Tudo pode ser dito, desde que seja com a palavra correta. Seguindo nesse pensamento, a gente também pode pensar o seguinte: Deus é misericordioso. Nós temos, pela eternidade, a oportunidade da reencarnação. Ou seja, independente de quantas forem as vezes que nós cometermos algum erro, Ele está disposto e sempre ao nosso lado, dizendo:
pode de novo, faz de novo, até tu acertar. Ou seja, nós temos a misericórdia de Deus. Ele nos tem como filhos. E isso faz com que a gente tenha a certeza do amor divino, né? Então a gente, a partir disso, consegue pensar, refletir para poder pensar nas nossas ações, pensar no contexto geral das pessoas, se colocar no lugar do outro, o que fisicamente parece possível, e também a gente tem que ter muito cuidado com essa fala, porque colocar-se no lugar do outro, a gente tem que realmente, de certa forma, se envolver para entender o que se passa. Falar, a frase é muito bonita, não, eu me coloco no teu lugar, eu entendo. Não, mas busca o contexto, entende o que está acontecendo com aquela pessoa, por que que ela está agindo daquela forma. E aí tu vai entender que, inclusive, não é nem contigo aquilo. Não é comigo. Não é sobre mim. Ela não está num bom momento. Deixe aí. Se não for o momento de falar, não, não fala. O tempo ajuda, né? Então, essas ações, essa consciência que a gente vai adquirindo, estudando a doutrina espírita, ajuda que a gente consiga ter uma boa reação a um momento de mágoa, por exemplo. E outro ponto importante, nós estamos no mundo de provas e expiações, em transição vagarosamente para o mundo de regeneração, mas estamos no mundo de provas e expiações. Então, as provas e as expiações, elas estarão presentes na nossa vida praticamente o tempo todo. Então, todas essas situações que aparecem no nosso dia a dia é para isso. É para nós sermos provados, expiados e caminharmos numa evolução espiritual de cada um de nós, né? Inclusive, eu acho que eu fui provada antes de vir para cá. Minha filha machucou o pé, não consegue botar o pé no chão. Aí eu tinha esse compromisso, né? Então, acionei terceiros para me ajudar nesse contexto. Aí eu ouvi a frase: só para te dizer que a minha prioridade é a minha família. Eu, tá, Jesus, obrigada, já entendi. Estou indo ali falar sobre isso. Vai dar tudo certo. Então é sobre isso, gente. A gente está o tempo inteiro sendo provado. E a maneira como a gente reage a esses momentos é isso que faz a diferença. É isso que faz com que a gente consiga caminhar pouco a pouco rumo à nossa evolução espiritual. Inclusive, voltando ao passo que nós estamos no mundo de provas e expiações, infelizmente, ou é isso, né? Não sei se é infelizmente a palavra certa, nós não estamos aqui para sermos plenamente felizes. Bem pelo contrário, nós estamos aqui para sermos provados e expiados, e se conseguirmos nesse caminho encontrarmos momentos de felicidade, significa que estamos no caminho certo. É isso, estaremos sempre sendo provados e expiados, e se conseguirmos enxergar em cada momento um aprendizado, uma oportunidade de melhoria, momentos felizes, esse é o caminho, né? Quando eu fiz o estudo para fazer esse material para nós, tem algumas questões do Livro dos Espíritos que me ajudaram a construir esse material. Tem duas questões que eu trouxe para nós aqui, eu vou ler rapidinho e fazer um resuminho. A questão 937 diz o seguinte: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amarguras? São, porém deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo topará mais tarde com corações insensíveis, como seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga
a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco. Seja o bem que houveres feito a vossa com recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Nessa questão, o Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre a dor moral e a resignação. Os espíritos explicam que a dor moral é uma prova que o espírito deve passar para se purificar e evoluir. Eles ressaltam que a resignação diante do sofrimento é uma virtude que ajuda o espírito a progredir, pois demonstra aceitação e compreensão das leis divinas. A resignação não significa passividade, mas sim a capacidade de enfrentar as dificuldades com coragem e serenidade. Como, por exemplo, a gente pode usar nessa questão aqui. A gente está no nosso ambiente familiar, por exemplo, passando por um processo de saúde e doença, né? Que demanda bastante, demanda física, mental, emocional. Tudo isso envolve bastante quando a gente passa por um processo de saúde e doença dentro da família, né? E aí, tudo bem a gente ter aqueles momentos de exaustão física, de cansaço. Isso é normal, somos seres humanos. Porém, como que tu está encarando esse momento em relação ao teu indivíduo e às pessoas que estão ao teu redor? Por exemplo, minha mãe e meu pai estão doentes, né? Para mim, primeiro que eu tenho como dever de cuidá-los. Ponto. Segundo, é um contexto que pode se tornar pesado, o cuidado com a pessoa, a probabilidade da partida dela estar próxima, tudo isso pode te levar a um sofrimento, uma angústia. Inclusive, as pessoas, quando estão doentes do corpo, também são mais demandantes e podem, inclusive, te falar coisas que te magoem. Então, tu tem que estar preparado e entender que aquilo é um dever. E se tu entender dessa forma e, por exemplo, eu tô cansada, eu tenho que levar o médico, eu tenho que trazer, eu tenho que dar os remédios, eu tenho que dar a comida, eu tenho que dar o banho. E amanhã? Será que amanhã eu vou fazer tudo isso de novo? Pode ser a última vez. E se isso for um resgate? Eu estou fazendo o que tem que ser feito? Não deixa para depois. É difícil, é trabalhoso, mas é o que tem que ser feito. São os resgates que estão ao nosso redor e as pessoas que estão fazendo parte desse contexto, a gente precisa fazer de forma que a gente consiga caminhar pouco a pouco rumo à nossa evolução espiritual. Esse é um exemplo que fica muito claro junto com essa questão 937. Na questão 938, as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade. Foram erro. Porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que fez, sabe que, se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos de sua ingratidão. 938A. Mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Pode. Se preferir a felicidade do egoísmo, triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que os abandonam não são dignos de sua amizade, e que se enganou a respeito deles. Assim sendo,
não há de que lamentar de tê-los perdido. Mais tarde achará outros, que haverão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o recurso da medalha, o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso será o meio de vos colocardes acima deles. Allan Kardec diz: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que com os seus simpatizam. Dá-lhe a ela, assim, as primícias da felicidade que aguardam no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Deste gozo é excluído o egoísmo. Ou seja, nessa questão se enquadra, por exemplo, o primeiro exemplo que eu usei, né, do casal, das relações, dos encontros terrenos, que é importante também deixar ir, porque ainda que tenha encontros aqui nesse mundo, nessa tua vivência, pode ser que seja um encontro temporário, e esse ciclo pode se fechar. Então é importante que a gente deixe ir, né? Aqui também é importante a gente repensar como a mágoa influencia no nosso processo espiritual, né? No nosso caminho rumo à nossa evolução espiritual. Aí tem uma frase que eu achei muito bonita aqui, ó. O ressentimento é uma espécie de prisão mental que mantém a pessoa vinculada ao acontecimento doloroso, impedindo-a de avançar. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ressalta que sentimentos negativos, como o rancor, a mágoa e o ódio, são entraves para a ascensão moral e espiritual. O espírito Emmanuel, nas obras psicografadas por Chico Xavier, reforça que a libertação da mágoa é o passo essencial para a conquista da paz e do equilíbrio. Aqui a gente reforça a importância do autoconhecimento, da busca pela nossa evolução, de dia a dia estarmos em vigia, estarmos conscientes. O fato de nós estarmos atentos a todas as ações faz com que a gente consiga entender melhor o que acontece ao nosso redor e, por consequência, reagir melhor a essas ações. E assim caminhar pouco a pouco rumo à nossa evolução espiritual. Um ponto importante também é o nosso livre-arbítrio, né? A nossa lei da causa e efeito, a nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de agir, a responsabilidade que a gente tem sobre isso, como a gente age, como a gente recebe as ações, para que a gente possa também ser um reflexo para quem está ao nosso redor. Porque uma boa ação reflete, assim como uma má ação pode refletir. Então, qual ação eu quero refletir? A boa ou a má? Então, a gente tem que estar atento a todo esse contexto. E também em relação à mágoa, é importante a gente falar do perdão, do desculpar o irmão. Isso se torna, de certa forma, um caminho para a libertação. O desculpar é quase um deixar ir, virar a página, né? Ou quem sabe só deixar ali do ladinho, depois tenta voltar e resgatar, porque as coisas têm tempo também para acontecer. Talvez no fervor do momento, no calor da hora, no auge do acontecimento da ação, não seja a hora adequada. Então, caminha-se pouco a pouco e deixe ir, pense na possibilidade do perdão, da desculpa do irmão. E isso é um passo muito grande para que consiga não deixar que a mágoa fique dentro do teu coração. Importante também lembrar que desculpar não é esquecer. Até porque todas as ações, todos os acontecimentos que temos em nossas vidas, eles têm o único objetivo de nos
ensinar algo. Então, partindo disso, aconteceu uma coisa boa na minha vida. Eu vou tirar o que de bom aquilo tem para me dar. Aconteceu uma coisa ruim, que eu tenho considerado ruim na minha vida. Eu também vou tirar daquela situação o que de bom ele pode me mostrar. Por exemplo, se acontecer uma coisa ruim, eu posso ali estar aprendendo a como não fazer. É um aprendizado. Ah, fizeram assim comigo, não foi legal. Eu não vou fazer assim com ninguém. Então foi todas as oportunidades, todos os acontecimentos, tanto bons quanto ruins, são oportunidades de aprendizado. E a gente pode, em cada situação, tirar uma boa aprendizagem para caminhar pouco a pouco, que nem formiguinha, para a nossa evolução espiritual. E isso tudo vai também transformando o nosso espírito, o nosso perispírito, e vai ficando essa transformação. A gente sabe que a nossa caminhada rumo à evolução espiritual, ela não regride. Ou a gente estagna, ou a gente vai aos pouquinhos em frente. Então, tudo que for de aprendizado, todos os momentos que tu tiver consciência sobre isso, tudo isso vai agregando para que a gente vá caminhando pouco a pouco rumo à nossa evolução. E tem aquela frase do Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo. Essa reflexão, a gente precisa entender que para poder agir, poder falar, a gente tem que primeiro fazer o nosso autoconhecimento. Primeiro entender quais são os nossos pontos a melhorar. Primeiro também saber quais são aqueles pontos que eu posso aflorar, que talvez são bons. A gente tem que trabalhar o nosso autoconhecimento. Eu já falei um pouquinho antes, mas vou lembrar que se perdurar o sentimento de mágoa dentro dos nossos corações, no nosso dia a dia, se a gente não conseguir se libertar desse sentimento, ele pode, consequentemente, causar coisas ruins para o nosso corpo físico, mental, espiritual, pode afetar o nosso perispírito, pode trazer doenças para o corpo físico, tristezas, pode também nos fazer passar por processos de obsessão. Tudo isso é reflexo de uma mágoa, por exemplo, que não foi bem trabalhada dentro da gente. Então, por isso que é tão importante trabalhar a mágoa, entendê-la e conseguir fazer com que ela se dissipe e vá embora. De que maneira eu posso trabalhar essa mágoa dentro de mim? Fazendo a caridade, praticando o amor. O caminho da cura é o amor, é a caridade. A gente, fazendo essas ações para o outro, com o outro, a gente consegue entender que muitas vezes o problema da gente não é nada. E aí, nesse momento, a gente entende que a gente está pronto e está apto para seguir em frente. Se encaminhando mais para o final, eu fiz uma listinha de boas práticas, então, para nós trabalharmos a mágoa dentro da gente, né? Que eu já falei aqui antes. Ponto 1, bem importante. Prece. Fazer uma prece por quem magoou, pedindo esclarecimento e paz. Buscar o diálogo pacífico, quando possível, para restabelecer os laços, caso seja um desejo. Praticar atividades de auxílio ao próximo, canalizando energia para o bem. Refletir sobre o próprio sentimento e ações, buscando modificar pensamentos negativos. Tudo isso faz com que a gente consiga caminhar pouco a pouco e se libertar dessa questão da mágoa. Então, hoje foi o que eu preparei para nós sobre a mágoa. Eu espero que tenha sido, assim, uma reflexão boa para todo mundo. Agradeço mais uma vez o convite. E, para finalizar, convido os médiuns passistas a iniciarem o trabalho, para que a gente possa fazer nossa prece final. A gente pode, então, relaxando, asserenando nossos pensamentos, para que a gente consiga
finalizar essa noite de ensinamentos, pedimos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, aos espíritos de luz que estão nos acompanhando essa noite. Agradecemos por essa oportunidade de aprendizado e possamos, mais uma vez, voltarmos a casa assim que possível para continuar esse trabalho. Agradecemos todos que estiveram presentes, agradecemos aos nossos lares que estejam em segurança, que a gente possa levar para os nossos lares esses ensinamentos. Pedimos também para os nossos irmãos que estão em sofrimento, para que eles tenham luz e força para seguir em frente, que possamos retornar aos nossos lares em segurança. Agradecemos por tantas essas oportunidades que tivemos na noite de hoje, que possamos também refletir sobre o assunto, levar isso para a nossa vida, para que não tenhamos mais tanto sofrimento em nosso coração, que a gente possa dissipar esse sentimento de angústia, que ele não faça parte mais do nosso dia a dia, que possamos também levar para as nossas famílias todos esses ensinamentos, que a gente possa retornar aos nossos lares em segurança. Muito obrigado por tudo sempre, meu Pai. Que assim seja. Obrigada.